السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Na aula passada, para quem presenciou, falamos acerca dos tipos das águas. Mencionamos que as águas com que elas podem se obter a purificação são divididas ou existem 7 tipos. Então, no dia de hoje, vamos falar acerca das divisões dessas águas que nós vimos na aula passada. O Musannif, rahmahullah, mencionou dizendo: ثم المياه على 5 أقسام. As águas, depois de soubermos os seus tipos, então esses tipos se dividem-se em 5 divisões. Esses 7 tipos das águas dividem-se em 5 tipos. Primeiro tipo: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. É aquela água limpa, purificadora e não detestável, que não é macru. É aquela água natural. A água em si é uma água limpa, não é suja e não é detestável. E a água em si tem capacidade de fazer purificar alguém. Se alguém for a usar a mesma água, então obterá a purificação. É aquela água que não sofreu nenhuma alteração dentre as alterações. Nós sabemos que a água, na sua forma natural, não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro. Então, a água natural é aquela que tem essas qualidades. Não se verificou nessa água qualquer alteração. Não mudou a cor, não mudou o cheiro e não mudou qualquer substância. Então, essa água é permitido utilizar sem nenhuma detestação e nem dúvida da sua purificação. Número 2. Tahirun mutahhirun makruhun. Limpa, purificadora, mas detestável. A água em si é limpa, pode-se utilizar e tem capacidade de purificar alguém. Alguém, se for a usar mesma água, vai obter a purificação, estará pura, mas makruh tanzir. Utilização desse tipo de água é makruh tanzih. Wa huwa ma shariba minhu al-hirratu wa nahawha. É aquela água
que foi bebida por gato ou algo igualante a algo que iguala a um gato, algo que tem o tamanho de um gato, por exemplo, a galinha. Então, a utilização dessa água é permitida, mas é makruh tanzih. Só se for a utilizar, estará limpo, purificada, mas é makruh tanzih usar esse tipo de água. Número 3. Wa tahirun ghayru mutahhirin. A água em si é limpa, mas não tem capacidade de limpar, de remover as impurezas que contém no corpo, espiritualmente, digamos assim. A pessoa pode tomar esse tipo de água. A água em si é limpa, mas a pessoa continuará impuro, não purifica. A água em si, por mais que é limpa, mas não tem aquela capacidade de purificar alguém. وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة. É aquela água que foi utilizada para remover as impurezas ou para se obter recompensas. Algo para entender. Alguém utilizou a água, tomou banho ou fez uso. Então as gotas da água começaram a salpingar para no recipiente e a água basta. Então aquela água que bastou, se uma outra pessoa vir a utilizar a mesma água, então aquela segunda pessoa não estará limpo, não estará purificada. Da mesma forma, alguém tinha wudu, alguém tomou banho e intencionou fazer outro uso para obter recompensas. Fez uso e a água começou, aliás, as gotas começaram a salpingar, a escotar para no recipiente. Primeiramente, tinha uso. Fez o segundo uso com a intenção de obter recompensa. Então, os restos daquela pessoa não vai servir à segunda pessoa. Se a segunda pessoa for a usar, então continuará impuro. Essa é a terceira divisão. Quarta divisão. Aqui entre a terceira divisão e a quarta, saltamos, deixei algumas coisas necessárias, digamos assim. Isso que eu deixei, já mencionei quando eu estava a explicar divisões das águas. Águas que são permitidas obter nelas a purificação e a água que não são permitidas obter nelas a purificação. Portanto, quando eu mencionei, já que não há necessidade de repetir as mesmas coisas, uma vez que já vimos. Quarta divisão, ma'un najisun, água impura, suja, digamos assim. Em si, sofreu algumas alterações completamente que tornou a água ser suja. وهو الذي حلت فيه
najasatun. É aquela água que naquela água caiu najas. Naquela água caiu uma sujidade. Wakana rakidan qalilan. Sendo uma água parada e pouca. A água está num recipiente, está numa balde, está numa bia, num qualquer recipiente, ou então está num poço, ou então está num rio, parada, não escorre, ficou parada, é um rio que não escorre. Então aquele rio, se cair uma impureza, a água toda estará impura. E essa água é água najisun. O Musannif para frente a explicar qalil, pouco. Quando é que será considerada água pouca e quando é que será considerada água muita? Então está a dizer aqui wal qalilu maduna asharin fi asharin. Água pouca será considerada quando repararmos o recipiente, quando repararmos o rio, quando repararmos onde está a água, se não chegar 10 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento. Se vermos que esse rio, essa lagoa, esse balde, não chegou 10 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento, então naquela água, se cair najisun, então a água estará completamente impura. Será suja, será uma água suja. Fayanjisu wa illam yadhharu atharuha fihi. A água estará impura, por mais que não se verificou qualquer efeito do najis, qualquer efeito da sujidade. Por exemplo, bem que sabemos que existem dois tipos de najis. Existe najis sólido, impureza sólida e impureza líquido. Impureza sólida, por exemplo, fezes, e impureza sólida, líquido, por exemplo, as urinas. Então, se alguém defecar ou urinar numa água parada que não atingiu o comprimento, onde está aquela água, não chegou 10 centímetros e 10 de comprimento, então aquela água estará completamente impura, estará suja. Por mais que não se verificou o cheiro das urinas, por mais que a água não se alterou em nenhuma das suas qualidades que eu mencionei, cheiro, sabor, cor, por mais que não mudou, aquela água estará suja. Ao jarian, da mesma forma, se a impureza cair num rio escorrente, a água estará impura. Wadhahara fihi atharuha. Quando é que estará impuro? Numa água escorrente. Quando se verificar o efeito do najasati, quando a água escorrente que caiu najasati se sentir a mudança do cheiro ou do sabor, aí então a água será considerada água impura. Como o Musannif está a dizer à frente, wal atharu, o efeito, as qualidades são ta'am, sabor, se mudar sabor,
ao launo, ou se mudar a cor, ao riho, ou cheiro. Essas são as qualidades. Se mudar essas qualidades num rio escorrente, então aquela água estará impura. Wal-khamisu, ultimando, ma'un mashkukun, água duvidosa. Água duvidosa na sua purificação. Não é suja e não é limpa. A gente estará em dúvida, essa água purifica ou não? Então, como está a dizer aqui, ma'un mashkukun fi tuhuriyatihi, a água duvidosa na sua purificação. Wa huwa ma sharba minhu himarun aw bagalun, é aquela água que foi consumida pelo cavalo ou bagalun. Esse animal, de momento me fugiu na cabeça, mas dizer que aquela água que foi consumida pelo cavalo ou burro. Então, essa água purifica, mas duvidosa. Duvidosa. Para hoje é tudo. Vamos terminarmos aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a máxima compreensão de acabarmos de pormos em prática daquilo que nós acabamos de ouvir, daquilo que nós acabamos de estudar. Quem tiver qualquer questão, as portas estão abertas para perguntar. Como é dito, boa pergunta é metade do conhecimento. Portanto, as portas estão abertas. Quem desejar perguntar qualquer coisa que não entendeu, qualquer coisa relacionada às aulas, pode perguntar. Inshallah, junto vamos respondermos. Aqui estamos com o objetivo de aprender. Ninguém aqui é professor, ninguém aqui é Sheikh, Maulana, doutor, Mufti. Todos nós somos alunos. Viemos para aprendermos esses masailes, inshallah, vão ter efeito nas nossas vidas. Amém. Ya Rabbil Alamin. Wa jazakumullah khaira. Sem esquecer, compartilhar com os outros, fazer chegar aos outros, manda as outras irmãs para nesse grupo, a fim para se beneficiar. Wa jazakumullah khaira. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de nós.